Minha saudação aos companheiros e companheiras do André Luiz. Hoje nós vamos tratar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nós vamos tratar do item 1 ao 4. E nós vamos tratar de um tema que hoje, sobremaneira, ele é muito pertinente, né? Nós estamos precisando dessa brandura, dessa mansuetude, precisando de paz. Portanto, nossa trajetória aqui na Terra, como o pensador espírita Leon Denis tão bem nos exalta na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos diz que nós estamos aqui para amar, sobretudo amar, e que a dor, ela passa por nós para a nossa evolução, para o nosso entendimento, para a nossa aproximação, para a nossa conciliação, para a nossa reconciliação conosco e com o outro. Nós viemos como uma bela e sublime oportunidade. E falar de bem-aventuranças e essas instruções, elas começam com o Evangelho de Mateus dizendo: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se colerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser ao seu irmão raca, que significa homem de má conduta, aquele que disser raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Pois bem, essa bem-aventurança, ela trata da nossa grande meta, né? Alguém de alma branda, alguém em paz, é alguém que tem maturidade espiritual, é alguém que tem autonomia para se conduzir perante sua consciência, perante si mesmo e perante a sociedade, o outro, todos aqueles com os quais convive. Então, quando Jesus, nesse Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, ele traça um programa de ação, um código de leis com uma perspectiva de recompensa. Ele fala, herdarão a terra, porque guardava anseios com o povo da época. A terra era uma questão também material, um lugar, a autonomia do povo, mas essa terra nós entendemos que é também o plano, a terra de regeneração com a qual a doutrina espírita se fundamenta, né? E temos muitas obras, inclusive o livro Transição Planetária, que nos fala desse momento, inclusive desse momento pelo qual estamos passando, que é um momento duro, um momento de contenda, um momento de discórdia, um momento de desrespeito ao outro. E é muito pertinente essa reflexão. Agora que estamos todos nas nossas casas, estamos todos ensimesmados compulsoriamente, né, diante de uma dor, de um mal que veio para nos testar também. É um sofrimento enorme, mas também hoje nós sabemos que nós que lutamos nessa fileira, nós sabemos que a terra, essa terra prometida, não é, será esse plano de regeneração.
Assim podemos entender. Então, quando pudermos elevar o padrão vibratório da Terra, né? Então, para elevar o padrão vibratório da Terra, é preciso que haja mansuetude e haja paz. Sem paz, e a paz de cada um contribuindo com a paz, com o coletivo. Então, quem são aqueles que vão ser reconhecidos como os brandos e pacíficos? E o Evangelho diz para nós que esse ensino, ele estabeleceu algumas leis. E aqui o Evangelho diz que uma lei estabelecida é a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência. É uma grande meta, não é? Mas é isso. Esses são os brandos e pacíficos quando praticam essas leis. E que elas vão, a parábola também condena aqui na análise do Kardec, na dissertação do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: faz frente, todas essas virtudes, elas vão fazer frente a um trabalho enorme que temos que tratar, da violência, da cólera, até mesmo de expressão descortês para com os nossos semelhantes. Então esse trato, a conduta, a boa conduta, o respeito ao outro, uma coisa é a nossa firmeza de propósito, a nossa posição, a nossa autoridade, mas a gente não exerce autoridade aos gritos, impondo a nossa verdade. É um modus operandi, é um modo de viver. É algo que está imanente. À medida que essas virtudes se tornam imanentes, nós vamos exercitando isso naturalmente. Vamos demonstrando quem somos, né? E eu pensando nessa promessa, e também o capítulo começa com algo, a promessa é essa mudança, essa regeneração, essa paz, essa terra regenerada, esse mundo melhor. Mas ele começa agora, ele começa hoje, ele começou ontem. Então é o nosso trabalho. Nós não vivemos aqui em si mesmados para depois, quando desencarnar, meu plano quando desencarnar é agora, é a nossa vida de agora, nossos trabalhos, nossas relações agora é que vão determinar essa mudança na psicosfera, são os nossos atos, e nós viemos para cá justamente para isso. Muitos de nós viemos comprometidos, e muitos espíritos que passaram por aqui, que podemos citar, e eu vou citar aqui 4 deles como grandes exemplos de brandura, de mansuetude, mas de firmeza, de decisão, não é, de altivez. Não disseram sim para tudo, muito pelo contrário, não é? Então a história do Chico Xavier e a sua luta, a sua mansuetude, ela aplacava aquele exasperado e aquele que vinha contender com ele, as curiosidades sobre a mediunidade, os testes sobre charlatanismo, aquelas perseguições que eram muito dirigidas ao espiritismo, e ele como uma liderança, como um grande exemplo de amor, de luta, de paz e etc. E isso, os oponentes ao espiritismo faziam com que nas entrevistas e etc, as perguntas eram perguntas capciosas, muitas vezes um pouco insolentes, e é disso que o Evangelho também fala, que nesse trato com o outro, quando a gente se encoleriza com o outro, quando desrespeitamos o outro, e aí o Evangelho tem um capítulo, um item aqui em cima que fala das injúrias e violências. Então, o que seria injúria, né? A injúria é uma afronta, é um ato contra a justiça, injúria, não justo, né? Injúries, é não justo. Mas no direito é uma ofensa à honra, é um crime contra a honra, não é?
Então, inclusive, as pessoas muito vão aos tribunais por conta dessas ofensas, inclusive no seio familiar. E há desdobramentos dessas injúrias, porque há uns dias aí, uma semana, vimos algo que, considerado no passado como uma injúria, hoje ele é crime específico, o crime de racismo, né? Que a menina sofreu na escola. E vejam que essa intolerância, essa falta de respeito pelo outro, essa desconsideração, essa visão de não pertencimento à humanidade, essa visão sistêmica de que somos todos filhos de Deus, somos seres em evolução, nós estamos irmanados. Como dizia Francisco de Assis, nós somos irmão Sol, irmã Lua, o mar, as estrelas, o índio, o alemão, o francês, o judeu, o libanês, o islandês, o brasileiro. Quando tivermos essa noção de que nós estamos aqui temporariamente, nós somos finitos nesse corpo, nós somos eternos, mas finitos nesse corpo. Essa ideia de humanidade, essa ideia de amor, precisamos trabalhar nas evangelizações com os nossos filhos, nossos alunos, nossos netos, nossos familiares. Esse sentido de humanidade, essa brandura, esse cultivo pela paz e pelo respeito ao outro, ele é muito fundamental. Precisamos trazer esses assuntos à baila. As pessoas precisam se sentir incomodadas com aquilo que elas fazem e quando elas prejudicam os outros, diante da postura e da estatura moral, caridosa, mansa, branda, mas determinada de respeito ao outro. Nós falávamos do Chico. Tem outros grandes divulgadores da paz, a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela trabalhou incessantemente pelo amor em ambientes duros, sofria oposições, mas ela trabalhou duro. A Irmã Dulce, não é? A Irmã Dulce é uma história incrível que os espíritas muito conhecem, que teve filme, etc. E como ela era uma amiga do Divaldo Franco, ele contava muitas histórias e ele acabou por aproximar a Irmã Dulce até do movimento espírita, porque essa é a ideia. Essa é a ideia, que as religiões elas possam se respeitar, que essa nossa brandura, o que possa nos unir, a existência de Deus, a imortalidade da alma, o amor, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não há no que divergir. Então é preciso que essa nossa mansuetude, essa cultura de paz, ela esteja baseada nessas ideias, nessas máximas, nas mensagens do Cristo que nos colocam em ponto comum, em pensamento comum. E isso é muito importante. E por último, o Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes também, um grande pacificador, ele foi político, um grande médico, um grande exemplo de abnegação, de devotamento à causa, né? Nesse momento em que nós clamamos a Deus, à espiritualidade, aos médicos da espiritualidade, ao governador espiritual do Brasil, o Espírito Ismael, a Jesus, o nosso modelo e guia, que proteja, que ampare a todos indistintamente que estão sofrendo, e estamos todos sofrendo. E aí quando as pessoas brincam dizendo, estamos na mesma tempestade, mas estamos com barcos diferentes. Tem barcos diferentes nessas tempestades. E é preciso que a gente reconheça isso. Na verdade, quando eu perguntei como são reconhecidos os brandos e pacíficos, a gente acabou por citar esses nomes, né? Mas tem gente de todo jeito, de toda cor,
fazendo isso, sendo esse pacifista. A gente lembra do Martin Luther King, que luta, né, do sonho de ter um pastor evangélico, um pregador, né? Nós lutando pela paz, pregando o evangelho, mas com firmeza, porque afinal o grande sonho era que no trem, indo para a escola, a sua filha pudesse sentar ao lado de um branco, de uma criança branca, e eles pudessem se respeitar e seguirem juntos para a mesma escola, sem que isso significasse ódio, indiferença, agressividade. Um pacifista, não é? Um pacifista. Podemos citar uma mulher que ganhou a alforria quando Nova York foi o primeiro estado americano a conceder a libertação dos escravos. Então, ela era de Nova York e ela era empregada na casa de umas famílias muito ricas e metodistas. E ela ia aos cultos com ele. Analfabeta, ela aprendeu o evangelho e ela, como o Estado liberou essas mulheres, ela saiu em campanha, né, para pregar o amor, pregar a igualdade e pregar a liberdade. Uma mulher que chama-se Sojourner Truth. Ela de um exemplo assim de amor e de compaixão muito impressionante. São histórias, são nomes. Por que a gente cita nomes? A gente cita nomes porque, como nós somos perfectíveis, nós somos também falíveis. E a gente vê que em humanidade, na humanidade, ao nosso lado, tem muita gente praticando tudo isso. Tem muita gente exercitando esse amor incondicional. Sempre agora, os meus amigos, quando eu entro em contato, pessoas de religiões diferentes, inclusive, especialmente, dizendo, eu estou fazendo um trabalho com os moradores de rua por conta dessa doença, que eles estão isolados, etc. Muita gente fazendo muita coisa, muita gente fazendo uniformes gratuitamente para entregar aos enfermeiros, as proteções, né, máscara, etc. E isso significa o quê? Isso significa que nós estamos falando de brandura e paz, mas quando a gente contribui com os nossos movimentos de amor, nós estamos levando uma bandeira de paz. Quando a gente se aproxima do outro, quando a gente se aproxima do próximo, nós estamos levando essa bandeira do amor. Então, os pacíficos, eles serão reconhecidos. Como eles serão reconhecidos? Eles serão reconhecidos como filhos de Deus e que obedecem à lei de fraternidade. É de tudo isso que a gente acabou de falar. Então, sabendo que todos somos irmãos, que nós somos filhos de um único Pai, que nós tratamos todos com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Portanto, quando Jesus nos diz, nos prega, nos traz a mensagem que para a lei, decreta a lei da brandura, com mansuetude, com moderação, com afabilidade, com paciência, é que vamos exercer e fazer essa interferência seremos os bem-aventurados. Portanto, a cólera, a violência ou qualquer expressão de descortesia, então o Evangelho também diz que não é só matar que é condenável, desrespeitar, injuriar. Na verdade, quando alguém dizia raca, que era uma expressão da época, que é um homem de má conduta, era uma espécie de xingamento que se fazia, não é? Ele diz também que não só isso, mas todo aquele que disser que o outro é louco, ele foi usando algumas expressões da cultura ao seu tempo, mas esse desrespeito, esses modos ofensivos de rotular o outro, isso tudo é condenável, diz Jesus na mensagem. Tudo isso é condenável. Portanto, a ofensa propriamente dita, ela é aquilo que quebra,
que derruba a base da lei do amor. A lei do amor não combina, a lei de caridade e amor não combina com as ofensas. Então, vamos trabalhando isso. E outra, nós vimos que no Evangelho, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da sua boca. O que sai da boca do homem é o que o contamina. Isso é também Então, a palavra ofensiva, nesses tempos que estamos vivendo de intolerância, ela é condenável. É condenável. Nós precisamos trabalhar e rever isso, pensar antes de falar, né? Então, quantas pessoas na mediação, a gente no tribunal, quando fizemos lá as mediações, quantas vezes as pessoas foram ao tribunal por uma ofensa, por uma injúria, por uma falta de respeito ao outro, uma falta de amor, uma falta de caridade, por assim dizer, né? Essas pessoas chegam ao tribunal para um terceiro decidir uma falta de diálogo. E lá na mediação, o que se fazia era fazer umas devoluções para as pessoas, elas se expressavam, reclamavam, e a gente arrumava aquela reclamação e devolvia para aquela pessoa que disse, e disse assim: o senhor está querendo dizer isso, isso e isso, mas a gente amainava, dizia: o senhor quer dizer que o senhor ficou muito triste com a atitude do fulano, isso e aquilo, e eles levavam um susto. Ou, às vezes, a gente dizia: o senhor quis dizer isso, isso e isso, e a pessoa dizia assim: mas eu falei isso? Muitas vezes a ira e a cólera fazem isso conosco. Nós não pensamos aquilo que dizemos. Né? Outra questão interessante, que é muito importante, que o Evangelho diz, que a lei de amor, ela tem a ver com concórdia, com união, não é? Tem a ver com a humildade. Para que a gente ouça o outro, tem um amigo que diz o seguinte, um amigo palestrante, que às vezes ele dizia assim: olha, precisa saber qual é o grau de inofendibilidade que você atingiu, entre aspas, porque essa ofensa, né, ela alimenta o ódio, ela na verdade, ela quebra, ela insulta a bondade, ela insulta a paz, ela insulta a fraternidade, Então, qual é o grau de ofendibilidade? Quer dizer, está muito... porque muitas vezes a gente diz assim: olha, o meu sangue subiu, e quando eu vi, eu já tinha falado, eu já tinha feito. Então, qual é esse grau de ofendibilidade que a gente tem, não é? Qual é essa nossa sensibilidade tamanha que a qualquer sinal nós já perdemos o controle, não é? Então, quando isso está muito exacerbado, nós aconselhamos que procuremos os profissionais da área. A psicologia, a psicanálise estão aí para nos ajudar nisso. Lá é o foro competente para que você diga, desabafe, elabore e trabalhe todas essas pulsões, esses sentimentos, essas raivas, essas coisas todas, para que a gente possa... O objetivo maior é a nossa paz primeira. Depois, pacificado, a nossa alma pacificada, nós vamos exalando essa paz. Essa que é a questão. Então, nós não estamos melhorando para o outro, para a religião onde eu frequento, para que elas saibam que eu estou ficando uma pessoa boa. Não se trata disso, isso é um trabalho muito pessoal, e ninguém é só luz na vida. Se fosse só luz, não estaria encarnado, ou seria um espírito mega missionário, por assim dizer. Então, estamos aqui, estamos nessa, né? Então, há essa necessidade de que a lei do amor, ela cada vez mais amaine, aplaque a ofensa. Então, o espírito Hahnemann diz para nós que, como é que é esse roteiro? Como é que a gente trabalha esse roteiro? Ele vai dizendo que é preciso perseverar. Sem perseverar,
essa insistência. Nós vamos repetindo, é assim que a gente faz com os filhos pequeninos. Ele bota o dedo na tomada e a gente diz, olha, dá choque, tira a mão daí. Ele faz 1000 vezes a mesma coisa e a gente é porque é por repetição mesmo. É treino, porque viemos viciados, viemos dos automatismos do pretérito. Agora é reprogramar isso. Então precisamos repetir. E não ter aquela ideia de que, na próxima, não adiar, vamos lutar enquanto podemos. E o outro é fundamental para isso, porque é no heterogêneo que evoluímos, é no heterogêneo que exercitamos essa brandura e essa paz. O outro, vendo a nossa... nós nos treinamos, porque assim como nós treinamos a nossa paciência para com o outro treina a sua paciência para conosco. E eles nos dão feedback. Vide uma quarentena, 60 e tantos dias dentro de casa com os familiares, não é? Estamos nos desnudando, né? Todos vendo, a gente descobrindo coisas incríveis que o outro tem, talentos, possibilidades, manejos na vida que a gente nem lembrava mais que o outro tem. Então, como é um tempo, né? Um tempo de revisão e de muitos feedbacks, isso é verdade. E que a gente tenha equilíbrio para isso. E em se tratando ainda de paz, e a gente não pode deixar passar, a questão de que não havendo, por exemplo, uma violência ao lado da nossa casa, nós precisamos tomar uma atitude. Porque se a gente se omite e a pessoa desencarna por uma agressão feita pelo outro, né? Então tem os mecanismos, tem os meios, uma criança, uma avó, uma esposa, um esposo, um irmão, um filho, não sabemos. Alguém sofrendo violência tem jeitos que a gente pode tomar uma atitude e aplacar, fazer cessar esse ato. Fechando isso, que eu não podia deixar passar, mas outros caminhos, a gente falou da perseverança, também combater o orgulho. Não há possibilidade de brandura e mansuetude com orgulho lá nos píncaros. Não tem possibilidade. Outra, também não justificar a cólera. Mas foi o fulano, né? Ele me irrita tanto que eu acabei, não é? Então, quem ficou colérico foi você, fui eu. O outro, ele está lá na posição dele. Agora, o que é que a gente está fazendo com os nossos sentimentos? Nós é que temos que dar conta disso. Uma coisa é o amar e o gostar, né? Eu posso não gostar do que o outro está me fazendo e vou me posicionar. Óbvio. Porque amar é esse movimento de calar, de silenciar, de recuar para avançar, de tomar atitudes que não dá para postergar, situações que não dão para serem postergadas, mas com sabedoria. Isso é o amar, é uma visão ampla disso. Esse entendimento de que estamos aqui, somos todos com nossas problemáticas, mas eu posso não gostar da ofensa que o outro me fez. É lícito. O filho, quando faz algo que a gente não gosta, é lícito que a gente diga para ele, não gostei, estou aborrecida, mas isso não interfere no meu amar. São coisas distintas e a gente precisa entender isso para avançar. Outra também é que o Hahnemann diz o seguinte: todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Está imanente, está em nós. Agora, não vamos ficar repetindo, como já ouvi alguém dizer, eu acho que eu fui do grupo da crucificação de Jesus. 2000 anos, 2020, você ainda continua lá? Não é? Então, isso não desabona e nem é item para um currículo. Então, isso não melhora a gente em nada. Outra coisa importante é a vontade firme de seguir adiante. Então, persistir
e ter essa vontade firme. O Leon Denis, o nosso pensador, que eu sou muito fã, ele diz para nós que a doutrina, ela nos oferece uma justa razão para a gente viver. Então nós sabemos por que é que estamos aqui encarnados. A doutrina nos oferece isso. Ela nos dá consolo, ela nos diz que não estamos sós, que nós podemos saber dos que já foram e dos que nos antecederam, que há notícias da espiritualidade o tempo todo dizendo que a vida continua. Os espíritos estão agora dizendo que estão acolhendo, tratando e amparando a todos que estão nesse sofrimento, os que ficam, os que vão, e que nós precisamos nos consorciar. Então a doutrina nos oferece essas razões para que a gente siga buscando a brandura e a mansuetude. Diz-nos também o Leon Denis que o destino prepara-nos possibilidades novas de melhoramento. Então, estamos reencarnados para servir, amar e progredir. Diz ele também que, na medida dos nossos esforços, os sentimentos de justiça, de bondade, de amor, passam a presidir os nossos destinos. Então, isso é muito consolador. Ele diz que quanto mais a gente se esforça, mais a justiça, mais a bondade passam a ser valores da nossa alma, e nós vamos exalar esse amor e essa bondade. Então, para fechar, eu vi aqui que a Gênese diz para nós, e o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos também diz isso, que temos que ter o poder de nunca perder de vista a missão dos espíritas na Terra. Então a missão dos espíritas na Terra é fazer deste mundo um mundo melhor, um mundo para a regeneração, mas primeiro a autorregeneração. Trabalhar a nossa brandura e a nossa mansuetude, que é o tema de hoje, não é? Então, é necessário que o mundo, depois de nós, seja algo melhor, porque nós vivemos nele. Então, que maravilha é quando alguém que foi e a gente diga, combateu o bom combate, viveu plenamente o amor, a solidariedade, lutou pela justiça, viveu em humildade e sabedoria, buscou a paz em todos os cantos, era um ótimo ouvinte, um ótimo dialogador, era um pregador do bem e do amor, era uma pessoa alegre, era uma pessoa esperançosa, tinha em si o combustível da esperança. Então, que esse singelo, pequenino e modesto estudo possa ser um combustível de esperança, que possamos ser mais tolerantes, mais amoráveis, mais fraternos, mais caridosos, mais brandos e mais pacíficos. Que Deus proteja, que Jesus abençoe a toda a humanidade que sofre, abençoe o Brasil, a nossa cidade, os trabalhadores de todas as religiões, abençoe os trabalhadores da doutrina espírita, em nome de Deus e em nome de Jesus. Nós agradecemos essa doce e sublime oportunidade.